Já tentei gravar esse vídeo 3 vezes aqui pra vocês. E assim, vamos lá. Não é fácil não. Oi pessoal, esse é o próximo vídeo aqui do meu canal. E pra quem me acompanha lá no meu Instagram, sabe que o tema, né, era um tema polêmico, como já tá aí pra vocês na capa. É o dia que o Senhor me revelou que havia um falso profeta na igreja. Vou contar aqui pra vocês da melhor forma possível para que vocês possam entender de como foi. Quando o Senhor me revelou que havia um falso profeta na igreja, era uma igreja que eu já congreguei. Eu e meu marido, a gente começou a frequentar lá e tudo isso ainda era muito recente. Quando aconteceu comigo, quando essa revelação aconteceu comigo, porque não foi uma revelação assim através de sonho, não foi uma revelação através de pensamento, foi surreal, sabe? É como se o Senhor me tirasse daqui agora, neste momento, e me levasse no futuro, em alguns dias mais pra frente. Só que eu não sei, né, se muitas pessoas que vão assistir esse vídeo acreditam nisso, mas eu acredito porque eu vivenciei. Quando eles falam, eu tô arrepiando, gente, quando eles falam que existe um mau cheiro, né, pra quem é sensível no mundo espiritual, existe um mau cheiro da pessoa ou até mesmo do espírito que está com a pessoa ali. Quando o Senhor me revelou sobre esse falso profeta nessa igreja, eu não tinha muito discernimento sobre o que era a revelação, então quando aconteceu eu me assustei completamente, tipo assim, o que é isso? Só que antes eu já tava sentindo um mau cheiro dessa pessoa. Essa pessoa era um pastor e era o braço direito do presidente da igreja. Não vou generalizar aqui jamais, tá? Existem os pastores sim, os profetas reais diante de Deus, mas também existem aqueles que usam a palavra do Senhor com a boca suja, com a vida suja. Enfim, e nisso eu já tinha começado a sentir mau cheiro dessa pessoa. Essa pessoa costumava sentar um pouco mais à frente, né, da minha cadeira e do meu esposo. E eu começava a sentir cheiro, eu sentia cheiro de, às vezes era cheiro de lama, outras vezes era um cheiro de carniça, outras vezes era um cheiro de cocô, era cheiro forte. E quando eu falava com meu marido, ele simplesmente falava que não sentia nada. E eu e meu marido, a gente era discípulo de um casal, né, de pastor e uma missionária, e eles falavam, eu contava, né, e eles falavam que isso era espiritual. Só que eu não falava pra eles ainda de quem que era o cheiro, tá, gente? Eu comentava com eles que eu sentia isso de pessoas, não especificava quem. Até que um dia eu estava em um culto, né, e nesse culto normal, tava tudo normal. Se eu não me engano, esse pastor e a mulher dele estavam um pouco mais à frente da gente. E aí o Senhor me tirou dali. Me tirou completamente, o Senhor me tirou. Como assim te tirou, Bianca? Por exemplo, não dá nem pra explicar, gente. O que vem do Senhor é inexplicável. Só que era como se eu estava sentada vendo o culto. E aí é como se abrisse um leque de um outro culto. O Senhor me levou alguns dias à frente. Só que quando o Senhor me levou para este outro dia dentro da igreja, como se não estava tendo culto. E aí a igreja estava vazia, as cadeiras todas vazias, né? E eu estava sentada entre uma dessas cadeiras e vi que a igreja estava vazia. E do lado do altar tinha uma porta, e através dessa porta este pastor saiu de lá. Ele saiu de lá com muita raiva, com muito ódio. Ele passou entre as cadeiras, ele não me via. Eu literalmente estava lá em espírito. E quando ele estava vindo com muito ódio, com muita raiva, e ele começou a derrubar as cadeiras, né? Derrubar mesmo as cadeiras. E ele foi vindo assim, em direção à saída da igreja para ir embora. Quando ele foi embora, atrás dele veio a esposa dele, né, a mulher dele, acompanhando ele. A mulher dele estava preocupada, com um semblante de preocupação, e foi embora também. Quando isso acabou, eu voltei pro culto normal. E assim, era como se não lembrasse de nada do que tinha acontecido ali no momento. Parecia que o Senhor fez com que eu não lembrasse até finalizar aquele culto ali. Depois que eu viesse embora pra casa, eu começasse a trabalhar em cima disso. Como era recente pra mim tudo isso, era às vezes pra mim não estranhar, não sei, não dar algum tipo de sintomas ali no momento do culto que estava acontecendo real. Aí eu fui embora e tudo mais. Depois isso começou, eu comecei a ter as lembranças disso direito, né? Como se o Senhor parece que
começou a estudar, fazer com que eu estudasse essa revelação dentro de mim, porque foi uma coisa, gente, que eu não entendi nada. Não entendi nada, sinceramente. E aí eu contei pro meu marido, eu tinha muito receio, eu sabia que eu tinha que contar pra pastora que era presidente, né? Eu sabia que eu tinha que contar pra ela, mas eu tinha muito receio, porque eu sempre tive um receio das revelações do Senhor. Assim, eu sempre tive aquele medo de, será que é um pensamento meu? Será que eu que estou pensando sobre, ou será que o Senhor está falando comigo? Né? O nosso adversário, ele joga muitas setas para nos confundir. E o Senhor já me revelou tanta coisa que eu acabei deixando achar que era o meu pensar. E eu não entregava as revelações, infelizmente, né? E na Bíblia diz que quando você não faz, o sangue da pessoa pode escorrer pela sua própria mão. Então a vida daquela pessoa depende da revelação que eu entrego a ela. E se eu não entrego e acontece algo com ela, eu literalmente fui culpada pelo que houve. Porque o Senhor nos entrega uma revelação justamente para que aquilo não aconteça, para que aquilo seja quebrado. E nisso eu não entregar, né, nessa época eu não queria entregar isso. Só que a gente teve uma reunião, veio o pastor e a missionária, que meu marido era discípulo deles, e veio a presidente e o presidente da igreja, os pastores aqui na nossa casa. A gente teve um banquete, oração, tudo. E nisso eu lembro que o pastor, né, que a gente era discípulo deles, falou assim pra mim, Bianca, fala, porque eu já tinha contado, esqueci de falar pra vocês, mas eu já tinha contado pra eles. Eu senti de contar pra eles, então eu contei, eles achou aquilo muito forte. E pelo visto, pelo que eu fiquei sabendo, já estava acontecendo coisas que tinha a ver com esse pastor, que eu tive a revelação. Já estava acontecendo coisas com ele, né? Gente, eu espero que vocês estejam entendendo, viu? O que veio aqui em casa, que a gente era discípulo, falou, fala, e eu fiquei assim, nossa, ele botou no banquete que é pra me falar, se eu não falar agora. E aí o presidente e a presidente olhou pra mim assim, e eu fui, falei. Contei tudo que eu tô contando aqui pra vocês pra ele. Se eu não me engano, passou uma semana depois. Vou colocar uma semana, gente, porque eu não lembro muito, já tem mais de um ano. Por isso que eu tô falando pra vocês que vai ser muitos relatos. Muitos relatos. Eu tenho relatos desde a minha infância, enfim. E quando passou uma semana depois, a gente foi pro culto e a presidente me chamou. Ela me chamou pro andar de cima da igreja, isso já estava tendo culto. E ela me chamou pra conversar. Aí ela me chamou na cozinha, aí a gente foi pra cozinha. Eu lembro que ela tinha me entregado uma palavra assim, você é profeta de Deus, e se cumpriu, e ela tinha comentado que se cumpriu o que eu tinha falado. Aí eu não tinha entendido, né? Porque, por exemplo, essa revelação tinha acontecido comigo, passou a semana e tipo assim, eu fiquei assim, tipo, tá, aconteceu, eu falei, não sei o que vai acontecer. Ela falou pra mim que este pastor que o Senhor me revelou, teve um dia que ele foi na igreja, a igreja estava vazia mesmo, e ele brigou com a presidente, com a pastora, acho que eles estavam na cozinha, se eu não me engano. Ele começou a discutir com a presidente, com a pastora. Pelo visto ficou tão feia a situação que, pelo que eu entendi que ela tinha comentado comigo, ele quis agredi-la, ele quis ir pra cima dela, aonde os outros pastores, que tinham outros pastores lá, pegou, entrou no meio e tirou ele. E literalmente ele saiu invocado, bravo, com ódio da igreja, foi embora. E a mulher dele, com aquele jeito de preocupação, foi atrás. Então eu compreendi que a revelação que o Senhor me entregou se cumpriu. Ele estava me mostrando o que estava para acontecer. E realmente aconteceu. Então eu pude ter uma certeza que o Senhor me usou, que aquilo foi real e que o Senhor me revela coisas assim extremas. Foi tão séria a situação, tantas coisas aconteceram. Foi um processo tão difícil lá para a igreja, para eles, porque, se eu não me engano, eles eram o braço direito do presidente e da presidente, né? E eles começaram juntos, né? O início da igreja. E assim, eu me arrepio completamente, porque o Senhor me entregou um sonho que era como se eu estivesse dentro de uma igreja. Essa igreja, ela já era uma igrejinha escura. Não sei nem se eu posso falar se é igreja, porque ela parecia que estava num terreno escuro. Era uma portinha assim de vidro. E quando eu abri essa portinha, este pastor, né, o que foi expulso, que quis agredir a presidente, que foi a revelação que o Senhor me deu,
ele estava no altar e ele ia descer do altar, e eu senti ele muito furioso em cima do altar. E ao redor das pessoas, assim, ó, tinha muitas velas, tinha muitas pessoas com capa, pessoas estranhas, sabe? Pessoas estranhas. E aí eu via que ele ministrava muito furioso, e ele pegou e saiu, assim, e esse foi mais um sonho que o Senhor tinha me entregado. E por aí, a gente foi ouvindo mais situações, ficamos sabendo sobre mais situações, que não me cabe vir a falar sobre isso aqui. Eu quis dar uma revelação, só para vocês terem uma noção de como o Senhor faz, Ele realmente mostra. E foi uma revelação muito profunda que o Senhor me deu, e depois Ele ainda continuou me usando. E aí sim, Ele continuou me usando através de sonhos, para que eu pudesse entregar, né, para os presidentes lá da igreja o que estava acontecendo, e eles simplesmente me respondiam coisas que realmente batiam com os meus sonhos. Enfim, então foi isso. Gente, esse foi uma das revelações muito fortes que o Senhor me deu, que literalmente aconteceu, que nem eu imaginava que o Senhor me usaria para isso. Então, este foi o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham entendido, e eu também espero que vocês continuem aqui, porque eu vou trazer muitos relatos sobre a minha vida, sobre o que eu vivenciei, sobre o meu chamado, sobre os dons que o Senhor me proporcionou. Eu vou seguir em frente com a minha missão, e através deste canal eu vou trazer muitas coisas para vocês. Então eu espero que vocês tenham compreendido. Deixe aqui nos comentários se você entendeu. Deixe aqui nos comentários também alguma situação que já aconteceu com você, né? Alguma revelação que o Senhor já te entregou que foi muito forte. Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo também, pra gente poder alcançar mais pessoas. E não deixe de me seguir no meu Instagram, tá bom? O Instagram tá aqui pra vocês. Fiquem com o próximo vídeo aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu profetizo que o Senhor proteja todos em nome de Jesus. Nossos dias está cada vez mais difícil, mas quanto mais difícil é porque a gente tem a certeza que está chegando o momento do Senhor retornar. Então, fiquem com o Senhor, tá? Fiquem com a paz de Deus. E é isso, gente. Fiquem com o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.